pela sua recuperação, sentimos sua falta. Que Deus continue restaurando a sua saúde. Eu queria aqui também, antes do início da sessão, eu queria aqui parabenizar a vereadora Elisa Lima. Hoje completa seus... Eu vou dizer a idade porque a gente não costuma dizer a idade de mulher, mas nessa idade é muito bom dizer, 21 anos, né? Então, que Deus continue lhe abençoando, lhe protegendo, dando muita saúde e o restante corre atrás, né? Então vamos interromper e cantar o parabéns para si agora. Vamos lá, então. Só faltou um bolo, né? Não é, só um bolinho. Mas é isso. Mas o aniversário é meu, precisa providenciar um pouco. Então vamos lá, dar início à sessão. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada também a todos que nos assistem através do nosso canal no YouTube, através do site, do nosso site. E é isso, vamos dar início à nossa sessão. Eu peço, alguém se habilita a fazer o texto bíblico? Vereadora Marlene Monteiro. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus, na paz. Hoje é um dia para mim muito especial. Algumas sessões eu tive que passar por conta de saúde, problema de saúde, mas estou me sentindo bem mais recuperada e não posso deixar de estar neste ambiente onde eu me sinto bem familiar, um aconchego bem familiar. E vamos reverenciar a Deus com o Salmo 23, que é o salmo que todos conhecem e que todos de pé. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deita-me fez em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale escuro, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com teu óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos guarde em todos os momentos de nossa vida, porque só Ele sabe, conhece as nossas necessidades e sabe de todas as coisas. Bom dia. Marlene, pegando no momento da oração, quero também agradecer a Deus pelo dom da vida da vereadora Elisa Lima, Deus complete mais uma primavera. Deus possa abençoar, dar muita saúde e proteção. Parabéns! Os parabéns de novo. Ele aniversaria de novo, ele levou isso. Mas é porque eu gosto.
Rapaz, quando canta assim 2 vezes, tem que ser 2 vezes bolo, né? É o que eu disse, o bolo quem tinha que providenciar. Olha, está pedindo bolo. Eu vou até guardar as mãos aqui para Então, vamos seguir com a nossa sessão. Eu peço a leitura da... Eu peço a dispensa da leitura da ata. Na verdade, nós temos 2 atas, né? A ata da 47ª, que teria sido na sessão, aprovada na sessão de quinta-feira, onde não houve quórum, e aí, doutor? a ata de quinta-feira, como foi citado, não houve quórum. Eu coloco em apreciação, em votação, a dispensa de leitura da ata. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Aprovado. Eu vou só ver a questão dos presentes para que fique claro na ata, tá? Na ata da 47ª, os vereadores foram justificados a ausência da vereadora Marlene Monroy, irmã Nalva, Gomes do J. Campos. Tá? Aí, na ata da 58ª sessão, foi justificada a ausência dos vereadores Dodói de Santaguinha, Juliano Soares, Serra Alta, Elisa Lima e Marlene Monroy. Coloque em apreciação, em votação, a ata da 47ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José de Gomar, exercício de 2022. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em apreciação, em votação, a ata da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de São José de Gomar, exercício de 2022. Os vereadores que aprovaram permaneçam como estão. Aprovado. Nós iremos, depois de aprovado as 2 atas, nós iremos passar ao expediente, à ordem do dia. Já estou antecipando o grande expediente. A ordem do dia. Deixa eu vai. Vereador Dirão, o senhor solicitou a colocação da Luna? Vamos lá, então. Presidente, inclusive, ao parecer, o bicho está pronto também. Ok, então vamos lá. Ok, vereador. Vereadora Elisa. Permissão para retirar a máscara. Oi. Permissão para retirada da máscara. Primeiramente, agradecer a todos da galeria pela presença, a todos da imprensa, aqui na pessoa
do Arropiado, a todos os colegas de plenário, a pessoa da vereadora Imanal, da vereadora Marlene, da vereadora Luciana, saudar a todos da mesa, a pessoa da presidente das Mar Jacinto, e da minha amiga Cristiane Dourado. E como todos sabem, foi pedido vista na sessão anterior, né? Hoje não se extrapola o nosso prazo, entretanto, o parecer está pronto, né, para leitura e discussão. Nosso parecer foi feito em consonância aos vereadores Cristiane Dourado e Juliano Soares, e toda a análise da matéria da emenda colocada foi feita através e a partir de cunho jurídico, tá? A questão orçamentária, ela é de fundamental importância, então é muito importante que a gente entenda todo esse processo, e a questão orçamentária também será discutida aqui. Por isso eu peço a atenção aos senhores. Parecer de conclusão ao pedido de vista da vereadora Elisa Lima, em consonância com os vereadores Cristiane Dourado e Juliano Soares. Elisa, matéria: emenda modificativa de remanejamento ao projeto de lei orçamentária anual, conforme a mensagem número 67/2022, que estima a receita fixa e fixa a despesa do município de São José de Ribamar, de iniciativa do Poder Executivo de São José de Ribamar para o exercício financeiro de 2023. Relatório. Cuida-se de emenda modificativa de remanejamento elaborada pelo Legislativo ao projeto de lei orçamentária anual, enviado pelo Executivo Municipal. Com a referida emenda, modifica-se o artigo 4º do projeto de lei, referente aos desdobramentos das funções do orçamento fiscal. Alteram-se, assim, os anexos 2, natureza da despesa por órgão, e o anexo 6, Programa de Trabalho, e o anexo 7, Programa de Trabalho do Governo, anexo 8, Despesa por Função, Subfunção e Programas, e anexo 9, Demonstrativo das Despesas por Órgãos e Funções do Governo. Com efeito, tal emenda retira o valor de R$ 1.000.000 do gabinete do prefeito e R$ 1.400.000 da Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças e aloca o total desse valor na Câmara Municipal de São José de Ribamar. Eis o necessário a se relatar. Inciso 2º. Fundamentação jurídica. Inicialmente, verifica-se que a emenda ao projeto de lei em questão atende aos requisitos constitucionais formais para a tramitação. Haja vista cumpriu o que determina a lei orgânica do município no tocante à legitimidade do Poder Legislativo para apresentar a emenda à lei orçamentária anual proposta pelo chefe do Executivo Municipal. De outra banda, quanto ao conteúdo, foram identificadas incompatibilidades materiais entre as normas previstas na emenda e os princípios e regras que emanam do texto constitucional vigente. Tendo em vista a ingerência indevida do Poder Legislativo no Executivo em clara afronta ao princípio constitucional da separação de poderes. Nesse sentido, o postulado básico da organização do Estado é o princípio da separação de poderes, dos poderes, constante no artigo 6º da Constituição do Estado do Maranhão, norma de observância obrigatória para os municípios, que assim dispõe o artigo 6º. São poderes do Estado independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Este dispositivo é tradicional, pedra fundamental do Estado de Direito, assente na ideia de que as funções estatais são divididas e entregues a órgãos ou poderes que exercem com independência e harmonia, vedando interferências indevidas de um sobre o outro. Todavia,
O exercício dessas atribuições nem sempre é fragmentado, e o estanque, pois observa a doutrina que o princípio da separação de poderes, ou divisão ou distribuição, conforme a terminologia adotada, significa, portanto, entrosamento, coordenação, colaboração, desempenho harmônico e independente das respectivas funções. E ainda que cada órgão poder, ao lado de suas funções principais correspondentes à sua natureza em caráter secundário, colabora com os demais órgãos de diferente natureza, ou pratica certos atos que, teoricamente, não pertenceriam à sua esfera de competência. Como consequência do referido princípio, a Constituição Estadual, perfilhando nas diretrizes da Constituição Federal, comete a um poder competências próprias insuscetíveis de invasão por outro. Assim, ao Poder Executivo são outorgadas atribuições típicas da função administrativa, como, por exemplo, dispor sobre sua organização e seu funcionamento. Em essência, a separação ou divisão de poderes consiste em confiar a cada uma das funções governamentais, legislativa, executiva e jurisdicional a órgãos diferentes. A divisão de poderes fundamenta-se, pois, especializado no exercício de uma função, independência orgânica, significando que, além da especialização funcional, é necessário que cada órgão seja efetivamente independente dos outros, o que postula a ausência de meios de subordinação. Também, por decorrência do citado princípio, à vista dos mecanismos de controles recíprocos de um sobre o outro, para evitar abusos e disfunções, a Constituição Estadual cuidou de precisar a participação do Poder Executivo no processo legislativo, como observa a doutrina. É esse arranjo mediante a qual, pela distribuição de competências, pela participação parcial de certos órgãos estatais, controlam-se e limitam-se reciprocamente, que os ingleses denominavam já anteriormente a Montesquieu sistema de freios recíprocos, controles recíprocos, reservas, ou conhecido freios e contrapesos. Tudo isso visando um verdadeiro equilíbrio entre os poderes. A distribuição das funções entre órgãos de Estado, poderes, isto é, a determinação das competências, constitui uma tarefa do poder constituinte através da Constituição, de onde se conclui que as exceções ao princípio da separação, isto é, todas aquelas participações de cada poder a título secundário em funções que, teórica e normalmente, competiriam a outro poder, só serão admissíveis quando a Constituição as estabeleça e nos tempos em que fizer. Não é lícito à lei ordinária, nem ao juiz, nem ao intérprete criarem novas exceções, novas participações secundárias, violadoras do princípio geral de que cada categoria de órgãos compete aquelas funções correspondentes à sua natureza específica. Assim, se em princípio a competência normativa é do domínio do Poder Legislativo, certas matérias, por tangenciarem assuntos de natureza eminentemente administrativa e concomitantemente direitos de terceiros ou do próprio Executivo dos poderes estatais, são reservadas à iniciativa legislativa do Poder Executivo. Esse desempenho de status constitucional aplicável aos municípios por obra do artigo 147 da Constituição Estadual permite assentar as seguintes conclusões. A
A iniciativa legislativa não é ampla nem livre, só podendo ser exercida por sujeito a quem a Constituição entregou uma determinada competência. B. Ao chefe do Executivo, do Poder Executivo, a Constituição prescreve iniciativa legislativa reservada em matérias inerentes à administração pública. C. Há matérias administrativas que, todavia, escapam à dimensão do princípio da legalidade consistente na reserva de lei em virtude do estabelecimento de reserva de norma do Poder Executivo. Como o próprio frisa Meireles, a linha divisória da iniciativa legislativa expressa privamente a iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir, dentre as matérias previstas no artigo 61, parágrafo 1º e 165 da Constituição Federal, as que se inserem no âmbito de competência municipal. Perfilhando essa orientação centrada, como dito, no princípio da separação dos poderes, a Constituição Estadual determina, em matéria orçamentária, igualmente aplicável no âmbito que: artigo 136. Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão: inciso 1º, plano plurianual; inciso 2º, as diretrizes orçamentárias; inciso 3º, os orçamentos anuais. Parágrafo 1º. A lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Artigo 137, parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou os projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Inciso 2º, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas provenientes para anulação de despesa, excluídas as que incidam sobre: a. Dotação para pessoal e seus encargos; b. Serviço da dívida; c. Transferências tributárias constitucionais para municípios. Inciso 3º, que sejam relacionadas: a. com a correção de erros e omissões; b. com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Igualmente, dispõe a Lei Orgânica do Município de São José de Ribamar que, no artigo 98, fala: os projetos de lei relativos ao plano plurianual, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pela Comissão Permanente de Orçamento e Finanças. Parágrafo 1º. As emendas do projeto de lei do orçamento anual ou projetos que modifiquem somente podem ser aprovadas caso, inciso 1º, sejam compatíveis com o plano plurianual; inciso 2º, indiquem os recursos necessários, admitindo apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas a que incidam sobre: letra A, dotações para pessoal e seus cargos; letra B, serviço de dívida; inciso 3º, sejam relacionadas: letra A, com a correção de erros e omissões; letra B, com os dispositivos de texto e projeto de lei.
Portanto, irradia-se do princípio da separação dos poderes a própria técnica jurídica de freios e contrapesos, com a previsão de iniciativa legislativa reservada ao chefe do Poder Executivo em matéria de administração orçamentária. É o que consta no Plano Federal dos artigos 61, parágrafo 1º, inciso 2º, e artigo 165 da Constituição Federal, reproduzidos pelos supracitados dispositivos da Constituição Estadual, e da Lei Orgânica Municipal. No aspecto orçamentário, não por coincidência, o artigo 136 da Constituição Marinhense reproduz o artigo 165 da Constituição Federal. Meirelles complementa sua opinião asseverando a privatividade da iniciativa legislativa na matéria, não cabendo ao legislativo fazer modificações de seu contexto, pois a iniciativa da elaboração de um projeto de lei orçamentária anual cabe privativamente ao Executivo, que deverá enviá-lo no prazo legal ao Legislativo com todos os requisitos de constitucionalidade da Constituição da República. Não cabe, portanto, ao Legislativo dizer onde determina a verba e onde a mesma deve ser investida, principalmente em causa própria, sob pena de usurpação de competência do Executivo. Neste sentido, eu sigo fazendo a leitura. Neste sentido, reverbera a jurisprudência, ação direta de inconstitucionalidade, inciso 5º do 3º parágrafo do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, com redação dada pela emenda constitucional número 14. Alegação de afronta aos artigos 2, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, 165, parágrafo 2º, 166, parágrafo 3º, inciso 1º e parágrafo 4º, e 167, parágrafo 5º da Constituição Federal. Competência exclusiva do Poder Executivo iniciar o processo legislativo das matérias pertinentes ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos anuais precedentes, a ADIM 103 e a ADIM 550. Relevantes os fundamentos da inicial e conveniente suspensão da vigência da norma impugnada, medida liminar deferida para suspender até a eleição final da ação direta, a vigência do inciso 5º e do parágrafo 3º do artigo 120 da Constituição do Estado de Santa Catarina, da redação da emenda constitucional. A referência do STF, a DMC 1759, Santa Catarina, Tribunal Pleno. Ademais, segundo o voto do ministro Celso de Mello, na ADI de 776-MC, a reserva da administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência do Poder Executivo. Em verbos, o desrespeito gerado pela usurpação do poder, sujeito a cláusulas de reserva, traduz um vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a afirmar de modo irremissível a própria integridade do ato legislativo eventualmente editado. 1391, MC, relator do ministro Celso de Mello. Ora, no quadro constitucional vigente, não há dúvida que ao chefe do Poder Executivo é conferida iniciativa legislativa reservada à matéria orçamentária, abrangendo inclusive a disciplina do processo. E o plano orçamentário em todas as suas fases. Assim, à vista das razões ora explicitadas, demonstra-se a inconstitucionalidade da emenda número 1/2022 do projeto de lei orçamentária anual. Inciso 3º, conclusão. Por tudo que já exposto, opina-se pela inconstitucionalidade e antijuridicidade da emenda número 1/2022 ao projeto de lei orçamentária anual,
manifestando-se desfavoravelmente a tramitação referida emenda desta Casa Legislativa. Vale ressaltar, além da matéria de cunho jurídico, falando em orçamentos, a Cristiane tem algumas anotações, mas eu já adianto que todos os cálculos foram feitos baseados em cálculos ligeiramente fictícios, pois nós não temos nem o orçamento de dezembro até o de novembro, né? A gente agora tomou por conhecimento, dezembro não saberemos como ficará, porque tudo isso depende do fundo, como todos vocês sabem. Para a Câmara Municipal de São José de Ribamar, já vem um aumento de 10%, hoje 12 milhões, anualmente 12 milhões e 200 mil na gerência da presidente da Câmara, Francimar de Assinto. Para 2023, o valor de 13 milhões 440 mil, ou seja, um aumento de 10% em cima do valor que nós já temos em 2022. O aumento requerido pelos colegas do bloco Armação São José é de 26% para esta Casa Legislativa. 15 milhões 840 mil. Ou seja, um aumento de 26% em causa própria. Então, para mim, além da questão jurídica avaliada, isso não significa que o legislativo não tenha os seus poderes, mas eu digo sempre que a gente precisa analisar juridicamente cada coisa e como as interferências acontecem, mas para mim é de grande até curiosidade a legislação em causa própria, né, de aumento de 26% para esta Casa Legislativa, sabendo que não houve aumento de folha, sabendo que não houve aumento de teto de gastos, se assim eu estiver errada, o presidente Francimar corrige, e um aumento de 26%, que são 15 milhões e 860 mil, que poderiam ser destinados por uma emenda que o próprio legislativo pudesse fazer, mas para outra área, como educação, saúde, obras e por aí vai. Mas, dentro da perspectiva e dos recursos colocados aqui, o cálculo foi feito, e o cálculo que foi feito, foi dito, pelo menos na emenda que eu vi, que o valor não seria suficiente. Após eu finalizar, o valor não seria suficiente para as dotações orçamentárias da Câmara Municipal. O que para mim se torna um pouco contraditório, visto que a própria presidente Francimar conseguiu gerir a Câmara com um recurso de 12 milhões 220 e com aumento de 1 milhão e 200 para o ano que vem na Câmara Municipal, não havendo aumento de cargos nem despesas, eu também não vejo essa necessidade. Porém, óbvio, claro, todavia, os colegas e os senhores não são e nunca serão obrigados a concordar. Eu falei da questão jurídica e há sim uma inconstitucionalidade, inclusive se for a juízo. Tanto a comissão responsável, tanto os vereadores que a colocaram podem ir a juízo. Entretanto, essa foi a conclusão que nós tivemos do parecer, vereador Juliano, vereadora Cristiane Dourado, que tem algumas ressalvas a fazer. Muito obrigada. Após o vereador do Só um questionamento. Só um instante para a gente. O vereador Dudu, em seguida, vereador Luciano, em seguida, vereador Cristiano, vereador Moisés. Como é sabido por todos os vereadores da casa, o repasse pode ser de 4,5% a 6%, não é isso? Eu lhe pergunto, nos seus cálculos aí, esse valor de 15 milhões ultrapassou os 6%? Os cálculos que vocês fizeram foram baseados, como eu disse, em cálculos fictícios, porque nós só saberemos de fato e de direito o orçamento em meados de fevereiro. Nem o de dezembro nós sabemos. Então, nem em dezembro nós sabemos, por exemplo. Não, nem em dezembro nós sabemos,
Por exemplo, se o gabinete terá o valor colocado hoje em dia, ou se, por exemplo, o CEMPAF terá. A questão é o que eu estou dizendo, é um aumento de 26% em causa própria. Essa é a grande questão e o grande ponto da Causa própria não, inconstitucionalidade. causa dos vereadores da casa. Não é causa própria. Mas causa própria é em causa do legislativo, Tudo bem. dos vereadores. Né? Mas o vereador causa própria é isso, né? Entendeu? Entendi. Casa própria não é você, é a casa. Causa própria casa legislativa. Salvo aqueles que forem encontrados. Igual a causa própria de querer aumentar a verba do gabinete? É isso? Mas imagine só. É a mesma coisa. Imagine só. Igualzinho. Imagine só, vereador. Eu não fui a iniciadora desse processo. Quem foi? Não, defendi. Assim como o senhor também. Inclusive, Retirei da sessão, vereador. Tendência, vereador. Vereador, se tem uma coisa que eu Admita seu tenho posicionamento. Admito, defendi. Porém, Reconheço esse defendi. posicionamento dos colegas. Mas eu posso falar, vereador? Pode, sim. Muito obrigada. Por nada. Então, o senhor estava naquela mesa, como todos, dialogando com todos nós. Mas todos se refere que a todos. Vereador Moisés, eu estou falando. Com licença. Não, tu pega você Não, não me interessa, eu estou falando. Assim, Vereador, porque eu não estava presente. Vereador, Eu estava presente. quando eu terminar, o senhor, os seus Não, posições. você simular. É uma mania, um tanto Eu quanto. vou falar quando a sessão já que é necessário. Fiquei com a sessão de falar, vereador. Não dá pra Eu posso intervir. O senhor não aprendeu na escola, não? Não aprendi como posso ser essa também, não Como é que a aprendeu. gente faz? Vereador, Enquanto eu falo, você Poxa, fala. vereadora Elisa, Vereador, o senhor pode falar vereador, quantas vezes o senhor quiser. O senhor está falando. Ela que falou agora há está pouco, ela sendo- disse que era causa Isso. própria. Agora ela fala de todos. Eu estava presente? Escute só, por Eu favor. estava presente? Eu estou lhe pedindo, por favor, o senhor escutar. Eu quero O justiça. senhor falou que não pode ser cerceada sua fala. E o senhor está fazendo isso com a colega. Ao fim, Eu estou fazendo o questionamento. senhor pode fazer seu questionamento e deixar ela falar, por favor. Eu vou só concluir a questão do vereador Cristiano. Inclusive, a senhora, vereadora presidente da SMAC, deve ter a relação dos que estavam presentes, poderia até dizer, que foi discutido e como foi discutido, inclusive, vereador Cristiano. Assim, eu tenho muita tendência, tanta tendência que eu não vou repetir o que o senhor falou em sala, porque, repetindo, eu estaria até ferindo um pouco da sua imagem perante as pessoas. Entretanto, o senhor estava lá, houve a concordância, entretanto, com uma salvo disposição, com uma questão específica. Teria que ser feito algo para que o senhor pudesse aprovar, junto com seu amigo, vereador e futuro presidente do Diniz. Então, o senhor estava lá assim, o senhor disse que, inclusive, o senhor concordava que quem não queria um aumento, né? Então, é basicamente isso. Sem imorar o aumento de verba de gabinete, eu também acho imoral o aumento dos 26% em causa E o orçamento do município aumenta 100%. Normalmente. Não, orçamento municipal, o senhor discute com quem é de Você é líder do governo. Você é líder do o governo. senhor discute com Não é quem é líder de do governo? Sou, Não, porém eu você não tenho competência hoje de discutir com o senhor orçamento. Mas na Câmara você está podendo, né? Obviamente. O orçamento da Câmara está podendo. Orçamento tanto da Câmara, Você não está podendo. orçamento tanto da Câmara quanto do que foi colocado na emenda. Agora, sobre o orçamento municipal, eu teria que estudar um pouco mais. Você... Eu teria que estudar um pouco mais para discutir com o senhor, mas eu também não tenho problema nenhum de discutir. Não tem problema. A questão é que, é o que eu disse. Mas você sabe que foi 100%, 104% de... Ninguém precisa concordar nem com o parecer, nem com o que quer que seja. Mas foi colocado aqui, todos já têm Mas ciência. você Existe jurisprudência. tem conhecimento que foi 104% aumento? Vereador, hoje nós estamos tratando de uma coisa específica. Então, eu acho interessante que a gente continue tratando do que é específico. E, além disso, caso o senhor queira, caso o senhor queira
Mas é engraçado. Caso o senhor queira avaliar o orçamento municipal, a gente marca com o André para que ele explique tudo direitinho. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra aos vereadores, mas assim. Eu não sei, vai depender. Nós estamos aqui para. Vamos votar e vocês podem, porque se vocês continuarem com essa discussão, ninguém vai conseguir convencer, cada um tem seu posicionamento. Cada um já veio com o seu posicionamento. Discutir, presidente. Deixa os vereadores. Posso? Sim, Um pouquinho, seu Zé, por favor. Obrigado. Seu Zé, por favor. Ah, minha filha Rocha. Bota pra fora. Vereadora Elisa. eu só não espero que o plenário não seja esvaziado. Como está se. Eu acredito que ninguém saiu. Eu vou já sair. Posso falar, presidente? Após toda essa leitura desse parecer altamente técnico da vereadora Elisa Lima, eu gostaria de levantar alguns pontos. Ela falou que existe a ingerência do Poder Legislativo, o que não é verdade. De fato, vereadora, a questão orçamentária, ela cabe ao Poder Executivo. Quanto a isso, você tem toda a razão. Mas, quando se diz respeito ao limite orçamentário, isso aí diz respeito a essa Casa Legislativa. Infelizmente, tem se feito nesta Casa e tentado fazer pelo Poder Executivo que nesta Casa os vereadores sejam apenas funcionários e sigam ordens e que não possam exercer a sua competência. Mas eu gostaria de dizer que emenda dentro do limite previsto pode sim ser feita. Quando Vossa Excelência fala em questão de ser contraditório está sendo Vossa Excelência. Quando diz que uma emenda dessa não pode ser feita, mas quando começa a discussão com o outro vereador, fala que se faça então uma emenda para direcionar para as outras áreas. Vossa Excelência foi extremamente contraditória em relação a isso. Eu gostaria de levantar um ponto aqui, que eu falei na última sessão, explicando o porquê da emenda e da onde os valores estavam sendo retirados. E aí eu levanto novamente. Quando a gente tira, não se está sendo tirado R$1 da educação. Apesar do fundo de educação estar uma previsão excelente de mais de 300 milhões no próximo ano, não está sendo tirado R$1 do fundo de educação. Está sendo retirado R$1 milhão do gabinete do prefeito, onde se imagina um orçamento de 8 milhões, e aí, coitado, ele tem que sobreviver com 7 milhões no orçamento do próximo ano. Se imagina a retirada de 1,4 milhões da Secretaria de Administração, que é uma secretaria com um poder e uma execução de meio, não de fim. A Secretaria de Administração, ela não executa uma obra, não executa nada. Ela paga, e ela paga dentro do orçamento de cada secretaria. Agora, Vossa Excelência, como líder de governo, me justifica 38 milhões para uma Secretaria de Administração, enquanto uma Secretaria de Malha Viária, que é a que executa e faz reforma, tem apenas 20 milhões. Qual é a justificativa? Não tem. Porque você pensar numa Secretaria de Administração com mais de 30 milhões, enquanto quem realmente executa a obra está com 20 milhões, é totalmente contraditório. Isso é contradição. Mais uma vez aqui nesta casa, eu falo a todos os colegas, se demonstra o que já vem sendo falado em todos os cantos da cidade, que o Poder Executivo, na próxima legislação, quer eleger, não é só os 11 vereadores novos, não, quer eleger os 21. Porque aqueles não querem vereador com mandato, dono do seu mandato, não. Aqui só se quer funcionário para cumprir e seguir o que o Poder Executivo coloca. Então, mais uma vez aqui, a gente justifica, a gente segue firme naquilo que a gente se propõe. Obrigada. Só finalizar. Eu ouvi atenta as suas palavras, não houve contradição. E há sim uma inconstitucionalidade, vereadora. Inclusive, se a senhora pegar o parecer, der uma leitura, inclusive na jurisprudência. Vereadora, eu vou justificar, eu vou colocar em votação. À vontade. Tá, depois a senhora se justifique. Senhor presidente, aí a palavra não vai ser dada a mim.
Se o senhor, depois da palavra, não se retirar para não dar corpo, porque eu estou vendo todo mundo levantar. Senhora presidente, meu posicionamento aqui, cabe compete exclusivamente. Exatamente, mas assim, quando você pega um projeto que começam a falar e de repente vem um e diz assim, levanta todo mundo e sai para não dar colo porque a gente vai perder, isso não é posicionamento, é ficar e dizer o que vai votar ou deixar. Como já foi feito por todos os vereadores desta casa, e isso é um rito natural em toda a casa legislativa. Eu só vou me retirar porque eu acho que o papel do Agora, vereador, se a palavra como representante do povo, não é apoiar só o executivo, é defender a bandeira do mais necessitado que é do povo. Eu prefiro me retirar. Vote contra, vereador. Vote contra porque a Câmara não é mais necessitada, vereador. Vote contra. A retirada demonstra que não tem posicionamento. Porque quando a gente tem posicionamento, a gente vota contra, mas a gente não se retira. Outra coisa, já que nós já estamos aqui e estamos comentando, com relação, eu disse até que eu não iria mais falar nesse ponto, até porque são coisas, vou tirar aqui essa máscara e aproveitar que a gente está tendo bastante audiência, tem bastante acesso ao nosso site, né? Quando falaram que era imoral o aumento de verba de gabinete, ele não foi proposto pela presidente como foi colocado em determinados blogs e comentado por determinados assessores. Eu digo determinados assessores porque eu tenho o número de todos os assessores e sei quem fez o comentário. Bem, seguindo, essa proposta foi feita por muitos vereadores que procuraram e iriam assinar, mas houve naquela sala uma reunião onde houve uma contraproposta. Pegue essa resolução e vamos até o prefeito para que se assegure 6%. Se assegurar 6%, nós votamos. Se não assegurar 6%, nós nos retiramos da sessão. Então, assim, se é para esclarecer, e fica muito feio isso, demonstrar isso publicamente, que aqui, na frente dessas câmeras que estão transmitindo a sessão, tem um posicionamento e atrás, na sala de reunião, tem outro. Então, como eu falei lá, eu não sou presidente de barganha. Eu não sou presidente de colocar projeto embaixo do braço e ir negociar. Se isso vai acontecer ou já aconteceu, esse tipo de atitude não faz parte de Francimar Jacinto. Vou sair daqui com a cabeça erguida, porque isso eu não faço. Segundo, alguns vereadores, só colaborando com a palavra aqui do vereador Moisés, ele não estava presente nessa reunião. Ele não estava. Não estava o vereador Mário, não estava o vereador Moisés, não estava o vereador Jordão e não estava a vereadora Luciana Lalande. Os demais estavam. Então, assim, são coisas que é muito chato, eu vou usar, é muito feio essa demonstração de caráter que o legislativo está precisando. Tá? Então, acabamos de ver que o vereador citou aqui os dois vereadores, que eu acho que vocês estavam vendo, se falaram aqui, disseram, nós vamos perder, a gente só tem 8, vamos sair antes do voto. Então, assim, quando se tem posicionamento, quando se é sério, quando se quer coisa séria, eu falei isso na reunião lá. Vocês vão sair e eu vou retornar. Por quê? Porque Francimar, enquanto sentado aqui ou sentada do outro lado, quando for da minha conveniência ou da minha convicção que o projeto não é um projeto real, um projeto sério, eu não me retiro, eu voto contra. Então, quando você se retira, você está deixando de demonstrar a sua seriedade em determinados projetos. Porque você chega e você fala, voto contra esse projeto porque não é a minha convicção. Voto contra porque acho que esse projeto tem alguma coisa errada. Então, não vamos para blogs, não vamos para grupos de WhatsApp fazer isso. Eu não respondo grupo de WhatsApp, eu não respondo blog. E quando me ferem a minha dignidade, a minha honestidade, o respeito que eu tenho por esta casa e pelos 21 vereadores, que eu tenho respeito por todos,
Não sou obrigada a compartilhar, nem muito menos concordar com 21 vereadores, mas sou obrigada a respeitá-los, como venho fazendo e vou fazer até o último dia do meu mandato. E vou continuar fazendo por mais 2 anos. Então, assim, não vou deixar que avacalhem o meu nome, avacalhem a minha família, porque até a minha família foi atingida. Até a minha família foi atingida. Quem optou ser política fui eu. Não foram os meus filhos e não foram a minha família. Então, enquanto tiverem falando, inventando e causando situações que não são verdadeiras no meu nome, eu saberei me defender. E aos meus filhos saberei defender muito mais. Muito mais. Tá? Não respondo a grupo do WhatsApp, não respondo a blog, a não ser na justiça. Porque eu não vou, jamais, vou usar as palavras do vereador e talvez vocês reconheçam. Não serei, não sou e jamais vou ser leviana, desrespeitosa, sem moral, sem caráter, desonesta e jamais vão me ver em grupinhos fazendo o que estão fazendo aí. Então, continuarei vereadora e estou com a minha dignidade os meus 4 anos. Depois, o povo vai decidir se mereço retornar ou não. Ou se me candidatar ou não. Isso aí é uma coisa pessoal minha. Agora, jamais vou admitir que seja ou eu ou qualquer vereador desrespeitado. Aí vai para blog, para grupo do WhatsApp, dizer que é imoral. Imoral é dizer propostas de colocar, eu apoio se negociar os 6%. Isso é imoral. Isso é imoral. Imoral é falar, falar coisas que talvez vocês que estão aí na galeria e os demais que estão nos escutando nas suas casas não escutem. Desrespeitosos até conosco que somos, vou falar mais uma vez, tanto mulher quanto homem, que para mim não tem distinção de sexo, tá? Palavras descabidas, palavras que não venha nesse momento citar. Então jamais vou fazer isso, jamais vão me ver dobrar. Quando você vê alguém, ouve alguém falando de Francimar, é porque veio com alguma proposta que Francimar não aceita. Eu não aceito esse tipo de conduta. Estávamos aqui como sempre estivemos e sabemos que o Grupo São José, eles têm 11 votos. Mas jamais alguns desses vereadores que estão aqui se furtaram de estar aqui votando e dando a sua contribuição, seja ela aprovada ou reprovada. Então quer dizer que até a última sessão nós não vamos ter mais sessão? Porque toda vez que tiver desvantagem, vamos embora, porque a gente não vai perder. O que é isso? Somos adultos. Somos pessoas eleitas pelo povo para estar aqui. Para mostrar para o povo que viemos, independente do que aconteça. Eu estou trazendo aqui as pessoas que confiaram em mim, e não só elas, mas as pessoas, todos os habitantes de São José de Ribamar, que estão confiando em 21 vereadores. Então vamos ter respeito. Eu acho que desde o primeiro dia que fomos empossados, eu trago essa palavra comigo também, alguns vereadores dizer, só respeito, só pede respeito. Eu acho que o respeito é o primeiro ponto para qualquer diálogo, para qualquer conversa, para qualquer relacionamento, seja ele afetivo, profissional. E é isso que eu peço. Eu jamais me privei de falar com alguém. Agora, eu não sou obrigada e jamais serei obrigada a falar, a atender pessoas mal educadas, desrespeitosas e
com agressividade. Isso jamais eu farei. Eu quero aqui agradecer, antes de dar a palavra a alguns, mas foi um momento de desabafo, porque isso não é a primeira vez que acontece. E aqui está se falando não só do orçamento da Câmara, está se falando do orçamento que vai para todo o município. Está se falando que vai para todo o município. E todo o município depende disso. Então, porque o orçamento da Câmara não saiu, a convicção não saiu ao contento, então não se vota o restante. Então não se vota o projeto. Gente, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Eu quero aqui, vereadora Elisa, antes de ceder a palavra, e aqui a palavra está franqueada a todos que saíram também, porque a chegar na próxima sessão vão dizer, falou tudo porque a gente não estava na sala. Tem as gravações, nós temos a ata, e eu estou aqui à disposição de qualquer um que tenha saído, que queira voltar, para que a gente possa conversar civilizadamente, conversar como legisladores que somos e com responsabilidade que nós temos. É agradecer a presença da vereadora Cristiane Dourado, vereador Juliano Soares, vereadora Marlene Monroy, que nos retorna. Muito obrigada, vereadora. Eu sei o quanto a senhora passou com um problema de saúde, mas está aqui honrando o seu compromisso com o povo. Vereador Clóvis do J. Câmara, que também teve uma cirurgia, mas também já se restabeleceu, já está aqui com a gente. Vereador J. Lindoso, vereador João Carlos, irmã Nalva, vereador Serra Alta. Muito obrigada, porque mesmo, às vezes, perdendo, como foi citado aqui, os senhores demonstraram que estavam com a convicção daquele povo que os elegeu e os colocou vocês aqui. Tá bom? Muito obrigada, vereadora Elisa. Bom, eu passaria do Amaro, depois da vereadora. Presidente, rapidamente. Eu queria até fazer uma ressalva. Primeiro, sobre a minha lida de parecer, onde eu falei sobre as emendas que poderiam ser realocadas, poderiam ser destinadas à educação, à saúde ou ao que quer que seja, eu as utilizei como exemplo, vereadora Marlene, porque se estamos aqui ao lado do povo, porque nós iremos realmente apoiar uma emenda que é em causa própria, já que, inclusive, eu digo e repito, a vereadora Francimar, toda aquela circunstância, presidente, dada aqui nesta sala ao lado, onde me pediram tenência, que inclusive eu poderia rasgar o verbo e falar muito do que foi dito, inclusive, como a senhora já mencionou, foi basicamente isso, basicamente a barganha. E eu ainda digo mais, o que foi colocado, também foi colocado da seguinte maneira: vamos, como é para aumento, vamos aqui colocar como se fosse suboculto, obscuro, para que a população não nos jogue pedras. Quero dizer que sou e fui sim a favor do aumento da verba de gabinete, que é uma verba que nós temos para pagamento de despesas com advogados, contador, etc. e tal. Isso aqui que eu faço e que eu fiz, apesar de estudar direito, eu faço porque eu também tenho um advogado e eu pago com esse valor. Porque eu também tenho um contador que está o tempo todo me auxiliando para que eu não incorra em erros esdrúxulos e bruscos no decorrer do meu mandato. Muitos vereadores se perderam ao longo do tempo nesta casa. Muitos. E muitos não realmente aprenderam como ser transparente no legislativo. Então, quero dizer aqui que, apesar da vereadora Luciana ter saído, né, e todos os outros, que eu também concordo e acho desrespeito, inclusive rebato até a fala do vereador professor Cristiano, a quem eu respeito muito, porém hoje me vi um tanto quanto desrespeitada, até quando se fala em tem a tendência. Se eu não for polida, vereadores, e a maioria de vocês sabem disso, se eu não for polida, galeria, a maioria sabe disso, vocês iriam ouvir coisas
aqui que eu realmente não gostaria de fazer, que o que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Mas sobre as minhas condutas eu tenho plena tranquilidade. Sobre o que eu falo eu tenho mais ainda. Então, aos demais eu já não sei. Eu também não estou aqui para apontar o dedo e falar de A, B ou C. Agora, puxaram o assunto e foi necessário que eu realmente falasse. Não houve discordância para aumento de verbas de gabinete, como foi colocado em números blocos. Não houve discordância. Houve concordância, houve vários dizendo: quem não quer um aumento de verba de gabinete? Porque sim, vereador, tem custo. Até porque, ao contrário do que muitos pensam, nosso salário é um bom salário, graças a Deus. Porém, eu não sei vocês, mas o meu salário, ele é literalmente dividido com o povo. Porque eu faço, vereadora, ações diariamente. O vereador é só para legislar, a função atípica, vereador Cristiano. Mas nós, no município, onde riquezas são divididas na mão de poucas pessoas, eu tenho certeza que o seu Cláudio sabe disso. De manhã tem sempre alguém para a gente dar um remédio, para a gente socorrer, para a gente levar para o hospital, para a gente ajudar com comida, para a gente ajudar com algo que a pessoa necessite. Todos os dias nessa Casa Legislativa nós encontramos pessoas com necessidades. Dou sim, vereador. Citou o meu nome, foi muito bem tocado neste momento. A nossa vida, nós somos eleitos, em primeiro lugar, para trabalhar para o povo, para legislar, fiscalizar, acompanhar a aplicação dos recursos do povo. E além disso, nós fazemos muito mais do que o nosso dever aqui nesta casa. Nós atendemos o povo, nós fazemos o que podemos e às vezes que não podemos, vereadora Marlene Mongoy. Porque tem momentos, às vezes, que você não tem como suprir, mas você recorre a um amigo, a uma amiga, tá certo? Pede um dinheiro emprestado para poder socorrer aquela pessoa que está precisando naquele momento. Então, vereadora Elisa, foi muito importante você tocar o nome de Clóvis de J. Câmara, onde nós fazemos um bom trabalho social, atendemos o povo diariamente, né, como você terminou de citar, e é a lida dos vereadores que realmente trabalham para o povo. E nós estamos aqui para cumprir os nossos deveres, né, como vereador nesta casa. E nós somos eleitos para isso. Com certeza. Nós somos eleitos para trabalhar para atender as demandas do povo. Agora, vereador, é o que eu acabei de dizer. A nossa função típica é fiscalizar, fazer leis. A nossa função atípica, que muitas pessoas não veem, é a assistência que a gente dá à população. Então, é justamente disso que eu estou falando. Eu espero que não deturpem a minha fala, que não saiam em blogs de maneira equivocada, que eu estou dizendo que eu tenho um salário ruim. Não, pelo contrário, meu salário é muito bom. O que eu estou dizendo é que todos nós aqui temos deveres, todos nós aqui temos cumprimento de obrigações, todos nós aqui temos contas como qualquer outro. Tanto é que eu não vivo da política, eu vivo das empresas que eu tenho, eu vivo do que eu trabalho e como eu trabalho. Com 20 anos de idade, eu trabalho desde meus 16, para vocês terem uma noção. Então, assim, sempre tive o padrão que tive de vida e estou tendo, continuo tendo como vereadora. Eu diria até a dona Marlene, que hoje, com muito mais polidez, porque eu prefiro tirar do meu para dar para o outro, do que ver o outro passando necessidades enquanto eu estou luxando, viajando e fazendo outras coisas mais. Estou dizendo aqui que outras pessoas não fazem. E que outras pessoas fazem, aliás. Mas o que eu quero dizer é que eu sou muito firme e convicta nas minhas palavras. Eu hoje sou líder do governo do prefeito Dr. Julinho. Ainda exerço essa função com muita, mas muita honra, porque nós conseguimos ver resultado de trabalho nos 4 cantos do município. Dr. Julinho é um prefeito que jamais, e eu repito, jamais acha que esta casa só tem empregados dele. Porque Dr. Julinho, para quem conhece, sabe o quão independente o Dr. Júlio é. Ele já esteve, a vereadora Marlene deve lembrar disso, na época que estava prefeito, ele tinha só 2 vereadores do lado dele. E mesmo assim ele governou a cidade. Mesmo assim ele fez o que ele fez. Mesmo assim tem calçada, tem rua, tem escadaria, que até hoje foi feita por ele em 1900 e antigamente, que eu não era nem nascida. Hoje,
No dia do meu aniversário, eu fico muito feliz de estar aqui neste embate, mas fico muito feliz de saber o meu posicionamento até agora. E que eu cheguei aos 21 anos com um amadurecimento político absurdo. E de entender que aqui muitos olham só para si. Porque, para mim, é isso que está acontecendo. Eu levantar de uma sessão e simplesmente me abdicar de votar porque eu vou perder, é um pouco complicado. Toda essa articulação e todo esse processo, para mim, ele é suboculto e é a parte que o povo não conhece. E, às vezes, presidente Francimar, eu acho que deveria conhecer. Porque muito a gente passa e ouve e é colocado de maneira equivocada, porque ninguém sabe o outro lado. Quero dizer que aqui não existe uma oposição real, não que eu tenha visto. Existe uma oposição volátil, existe uma oposição que tem buscado melhorias e coisas para si. Todos sabem quem nós votamos para presidente de Câmara neste ano, e todos sabem o presidente que nós teremos no ano que vem. Inclusive, deixo aqui que respeito muito, não tem problema nenhum com o vereador Dudu. Mas, hoje, ele faz parte de um bloco que é independente nesta casa e luta pelos seus anseios. Então, quando eu falo aumentar em causa própria, eu estou falando justamente disso. Aumento em causa própria. E isso, sim, é complicado. Porque poderia ser na causa de qualquer outro povo, na causa de qualquer outro lugar. Mas em causa própria, para mim, também é imoral. Assim como o aumento de verbas de gabinete foi imoral também. Entretanto, é o que eu disse. A gente está aqui para seguir caminhando firme e fazer o nosso papel. E a minha palavra é só uma, eu já disse várias vezes. Vereador, vamos deixar que a gente voltou a ter quórum. Vamos colocar o projeto. Primeiro a gente vai colocar a emenda em votação, em apreciação. Nós voltamos para a matéria inicial, para quem Só para frisar, nós temos Cristiane como membro da Comissão de Orçamento. que está presente. Está presente, os outros estavam presentes aqui também. Só que se saíram. A vereadora Cristiane responde justamente por isso. Então, já que voltou, temos quórum, nós vamos voltar à matéria inicial, que é colocar a emenda número 1/2022 do projeto de lei orçamentário anual, LOA, em apreciação, em votação. Os vereadores que votarem contra a emenda se levantam. Emenda rejeitada. Vou colocar em primeira votação o projeto de lei tem a mensagem 67/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de São José de Ribamar, iniciativa do Poder Executivo, em apreciação, em votação. Os vereadores que votarem na sua forma original permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Obrigada. Tento ser justa. Ninguém é justo 100%, em algum momento a gente erra. Mas eu agradeço o retorno do vereador Jordão Reis, vereador Cícero da Matinha. Eu acredito que vocês tenham avaliado o quão é importante um projeto desse, não só para a Câmara. Aqui a emenda foi para a Câmara, mas é um projeto que sem demagogia, presidente. Não, eu não sou demagogo, estou aqui agradecendo a sua sensibilidade de ter retornado.
Muito obrigada. O projeto foi aprovado em primeira votação. Não, nós vamos suspender por 2 dias para que, se tiver mais alguma emenda, que não pode ser mais essa, o fluxo é esse. E aí, na próxima sessão, entra na sua forma original para ser votada. Para a segunda votação. Para a segunda votação. E aí, ok. Vereador João Carlos, por favor, o senhor a palavra, o senhor pediu, só peço que não se prolongue muito, para que a gente possa... Ok, senhor presidente. Obrigado. Boa parte. Vereadora Marlene, sim, que a gente já não dá mais, não tem mais cola. Não tem mais cola. Sim, senhor. Obrigado. Saudar a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Saudar a galeria, da imprensa, da desta casa e aos iguamarenses que nos acompanham pelas redes sociais. Uma parte do vídeo aqui a fala era mais para me direcionar até os colegas vereadores que têm acesso nessa casa, tanto outros que ficaram, né, como do próprio São José, se retiraram, mas em seguida eu quero aproveitar que era em cima disso, e nós pensávamos num povo rimamarense. E aí parabenizo aqui ao vereador Jordão Reis, ao Cícero da Matinha, que tiveram certo, um bom senso, tá? e preocupação, né, com o bem-estar do povo rimamarense, tá? Com a nossa cidade. Então era para isso que eu queria aqui a minha fala, para agradecer a todos os vereadores que estiveram aqui presentes e os que retornaram aqui aprovados, como o vereador Jordão e o vereador Cícero. Obrigado, senhor. Obrigada a todos os vereadores presentes. Não temos quórum novamente, então não podemos seguir com a sessão. Quinta-feira é feriado, né? Não teremos sessão. Aí tem mais 2 dias, o projeto vai retornar à comissão. Tem 48 horas para apresentar emenda. E se não apresentar em 48 horas, ele entra em segunda votação na sua forma original. Obrigada a todos. Eu peço a todas as pessoas, a todos os iguamarenses que estão nos assistindo, deixa eu só encerrar a sessão. A todos os iguamarenses que estão nos assistindo, que acreditem no legislativo. Nós não fomos poucos, de muita falta de comprometimento, mas acreditem no legislativo. Muito obrigada. Está encerrada a sessão e até a próxima. Eu ia pegar aquela faca de serra.